Olá, graças e paz. Só para dar uma rápida explicação aqui para os inscritos no canal e aqueles que ainda irão se inscrever. Eu infelizmente estou com alguns probleminhas aí com minha câmera, né? E por isso que não estou fazendo vídeos mesmo, né? Somente vídeo áudio. Sei que também ninguém faz questão de olhar para minha cara, mas enfim, eu acho que tem muitas pessoas que preferem, né, assistir do que simplesmente ficarem ouvindo. Não sei bem o motivo, mas acho que é preferível de todos assistirem do que simplesmente ouvirem. Então é uma rápida explicação aí do porquê que só tenho mandado áudios e não vídeos comigo aparecendo, amém? Mas peço que ninguém desanime, ninguém deixe de assistirem ou ouvirem o que necessitar, porque tenho procurado aqui ser o mais sensato possível, ser o mais fiel possível à palavra do Senhor e buscando trazer palavras que edifiquem a todos de forma mútua, inclusive a mim mesmo. Amém? Hoje, irmãos, venho trazer a vocês o que acontece muito ainda, infelizmente, em muitas igrejas, que é o uso do óleo ungido, chamado óleo ungido, ou, biblicamente falando, óleo da unção. Esse óleo, ele não deveria mais estar sendo usado, porque no Antigo Testamento ele tinha um total objetivo para o seu uso. E é isso que vai ser tratado aqui nesse vídeo áudio. Amém? Então vamos lá. O livro de Êxodo, capítulo 30. Vamos ler a partir do verso 22. O texto começa dizendo o seguinte: Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, toma das mais excelentes especiarias, de mirra fluída, 500 ciclos, de cinámomo odoroso, a metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático, 250 ciclos, e de cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira, um hin. Não sei se eu estou pronunciando correto, mas e de azeite de oliveira, um hin. Disto farás o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro com os seus utensílios, e o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a bacia com o seu suporte. Assim consagrarás estas coisas para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nelas será santo. Também ungirás Arão e seus filhos, e os consagrarás para que me oficiem como sacerdotes. Dirás aos filhos de Israel: Este me será o óleo sagrado da unção nas vossas gerações. Verso 32. Não se ungirá com ele o corpo do homem que não seja sacerdote, nem fareis outro semelhante da mesma composição. É santo e será santo para vós outros. Qualquer que compuser óleo igual a este, ou dele puser sobre um estranho,
será eliminado do seu povo. Então, irmãos, como já foi dito no início, muitas igrejas nos dias de hoje ainda adotam, né, o uso do chamado óleo da unção. Mas será que, ao fazer isso, estarão indo de acordo com a Bíblia? Parece que não, né? Dos versos já lidos até aqui, eu acho que já está claro que não deveriam estar usando da forma que usam. Infelizmente, as pessoas têm usado óleo para qualquer coisa, né? Já vi pessoas usarem isso para ungir utensílios de casa, ungir carros, ungir a própria casa, né? Não tem lógica em fazer isso. Um dos objetivos do óleo da unção era ungir os utensílios. Mas que utensílios? Do templo da congregação, da tenda da congregação. Não é para ungir coisas de casa, não é para ungir qualquer tipo de pessoa, né? Simplesmente o sacerdote que ia oficiar dentro da tenda da congregação. Somente dessa forma que era aprovado por Deus, que se podia usar o óleo. Mas vamos lá, vamos entender um pouco melhor o que era o óleo da unção. O óleo da unção, irmãos, era uma mistura de ingredientes naturais, né? E esses ingredientes eram a mirra, o cinamomo, cálamo, cássia e azeite de oliveira. Esses eram os ingredientes do óleo da unção. Eu nem sei bem se o óleo que dizem ser esse tal óleo da unção, né, o óleo ungido, como é mais popularmente conhecido dentro da igreja, não sei nem se os ingredientes são fiéis ao que está escrito aqui, né, porque tem alguns ingredientes aqui que são especiarias da época ou do local que foi feito esse óleo. Mas, amém. Então esses ingredientes eles eram misturados, né, para que se fosse feito o óleo. Era uma mistura, né, era um composto desses ingredientes que dava o óleo da unção. A gente pode ver isso no verso 25. Ele, muito usado no Antigo Testamento, ele tinha como objetivo único e principal, né, ungir a tenda da congregação, a arca do testemunho, a mesa e os utensílios da mesa, o candelabro com seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com seus utensílios e a bacia com seu suporte. Também podemos ver tudo isso nos versos 26 ao 28. A respeito de utensílios, irmãos, objetos, etc., não tem nada nesses versos aqui dizendo que qualquer outra coisa poderia ser ungida, né, com esse óleo. Então, novamente eu falo, isso é um erro tremendo que as pessoas hoje em dia têm cometido, colocando isso de qualquer forma, em qualquer lugar. Além de ungir todos esses objetos que já foi dito, né, além da tenda, o óleo também era usado para ungir os sacerdotes, né? Conseguimos também ver posteriormente os profetas vindo a ungir reis para governarem, né, as suas cidades, as suas regiões, né? Mas também fora isso não era visto em nenhuma parte do Antigo Testamento alguém ungindo algo que fosse contrário ao que
já estava escrito. Não era permitido que qualquer um usasse o óleo da unção. Verso 31 diz o seguinte: dirás aos filhos de Israel: este me será o óleo sagrado da unção nas vossas gerações. E o 32 completa: não se ungirá com ele o corpo do homem que não seja sacerdote, nem fareis outro semelhante da mesma composição. É santo e será santo para vós outros. E qual era a penalidade se alguém procedesse de tal forma? O verso 33 diz: qualquer que compuser óleo igual a este ou dele puser sobre um estranho, será eliminado do seu povo. Então, irmãos, vemos aqui claramente que muitas pessoas hoje em dia, por ignorância, até correm risco. Na verdade, esse risco, além de correrem, já deve estar até sendo... Já deve estar sendo ocorrido em suas vidas, Muitas pessoas acabam definhando espiritualmente, pois hoje sabemos que, ao contrário do Antigo Testamento, que as pessoas, além de serem eliminadas, e esse eliminar aqui significa literalmente ser morto, no Novo Testamento já não é bem assim. As pessoas, elas estão mortas sim, porém no seu espírito, não tem afeição alguma, não tem vida em si próprio. Então chega até ser algo mais tenebroso, posso dizer assim. Mas vamos lá, irmãos. Podemos aprofundar um pouquinho mais a respeito dos versos que já foi lido. Verso 23 e 24, conseguimos ver que Deus inicia dando uma ordem a Moisés. Tu, pois, toma das minhas excelentes especiarias. Então eu pergunto, para que eram essas especiarias? Para fazer o óleo da unção, certo? Na continuação dos versos, Deus dá a Moisés detalhadamente a quantidade. Então, já conseguimos ver que se tinha um padrão para ser feito esse óleo, não era de qualquer forma. Então, eu repito novamente, não sei de que forma que é feito esse tal óleo que é colocado nas pessoas nos dias de hoje em diversas congregações e um grande número pentecostais e neopentecostais. Não sei se acontece em todas ainda, mas o grande número, a maior parte, é visto dentro desses dois segmentos evangélicos, Então, no verso 25, com os ingredientes compostos, além da medida correta, exata que era dada, era feito essa mistura que iria se transformar no óleo da unção, um belo perfume feito segundo a arte do perfumista. E o interessante é dizer, irmãos, que não lembro agora o capítulo exato, mas sim, alguns capítulos anteriores ou um capítulo anterior ao 30, ou até mesmo nos capítulos posteriores ao 30, era demonstrado que o Espírito Santo já agia naquele lugar. E isso eu acabo até adiantando a minha conclusão a respeito do que eu quero falar do óleo da unção. O óleo da unção ele era um simbolismo para o agir do Espírito Santo, que é Ele quem santifica, Mas já naquela época o Espírito Santo já agia no meio daquele povo, dando o saber, dando a especialidade entre muitos ali para oficiarem nos afazeres da tenda da congregação, na construção da tenda, na feitura das especiarias que eram feitas, que eram
mandadas por Deus para o povo vir a fazer, né? Então, de modo algum, o óleo tinha que ser usado, não só naquela época, mas nos dias de hoje, da forma que é colocada. As pessoas acabam atribuindo um poder ao óleo que não existe. Mas vamos continuar. Nos versos 26 ao 28, Deus traz um objetivo para o óleo, né? Ele seria unicamente para ungir os utensílios, a tenda e pessoas específicas, né? Já sabemos que era somente os sacerdotes que iriam oficiar dentro da tenda da congregação, no caso Arão e seus filhos. E não era de maneira alguma permitido usar o óleo para ungir outras pessoas ou fazer mau uso, de forma resumida agora falando, deste óleo, né? Novamente citando aqui o verso 33. Já o verso 29 traz como posso dizer? Traz até uma certa confusão aqui para quem acabar lendo de forma desatenta o que está sendo dito aqui, né? O verso 29, um dos trechos, diz: tudo que tocar neles, né, nos utensílios, né, será santo. Dá a impressão, né, irmãos, que, por exemplo, se eu tocasse num objeto ungido, eu passaria a ser santo. E eu, como ímpio, supondo assim, eu iria tocar ali naquele objeto e passaria a ser santo. Porém, não é bem assim que temos que entender. Isso de maneira alguma significa que se eu tocar num objeto ungido, estando naquela época, é claro, eu iria me tornar uma pessoa santa. Não é o que o texto está dizendo. Até mesmo que se fosse dessa forma, iria totalmente contra a própria palavra, né? Lá em Números capítulo 4, no verso 14 e 15, que diz o seguinte: sobre ele foram todos os utensílios com que os servem, os braseiros, os garfos, as pás e as bacias, todos os utensílios do altar, e por cima dele estenderão uma coberta de peles finas e lhe porão os varais. Havendo, pois, Arão e seus filhos ao partido o arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os móveis dele, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas nas coisas santas não tocarão, para que não morram. São essas as coisas da tenda da congregação que os filhos de Coate devem levar. Então, irmãos, claramente, não somente aqui, mas em outras passagens, demonstra que ninguém podia tocar nos utensílios, a não ser se essa pessoa fosse ungida, né, de forma correta, é claro. Ninguém podia tocar nos utensílios do templo, porque eram consideradas santas, por serem também ungidas, né? Então, de maneira alguma podemos entender o verso 29 como: eu posso ungir tal coisa e tocar nessa tal coisa que está tudo muito certo, está tudo muito bem. Então, só quero trazer essa clareza nesse verso para que fique totalmente entendido. Algo que também podemos compreender e fica impossível não lembrar o que aconteceu com Uzá em 2 Samuel capítulo 6, no verso 6 e 7. Ele, como sacerdote naquele momento, ele deveria prender de forma correta a arca da aliança, que estava em cima de uma carroça sendo puxada por um boi, se eu não estiver enganado, e pelo caminho, ou até mesmo, antes de concluir, ou até mesmo ser carregada pelos levitas, se eu não estiver enganado também, que eram os que tinham essa função de carregar a arca.
ele não fez isso, ele não teve essas precauções. Ele simplesmente colocou a Arca da Aliança em cima da carroça com o animal ali puxando a carroça. Essa carroça com a sua roda passa em uma pedra, logo a Arca da Aliança é quase indo cair. Ele toca na arca e automaticamente Deus fulmina ele, mata ele naquele mesmo instante. Então fica totalmente contraditório alguém achar que o verso 29 diz a respeito de alguém que tocar, né, em um objeto ungido se tornará santo. No verso 30, só para deixar mais enfatizado ainda, né, conseguimos identificar unicamente as únicas pessoas que nesta ocasião eram ungidas pelo óleo da unção, que era Arão e seus filhos. Eles eram os únicos, né, pessoas, seres humanos que foram ungidas, né, com o óleo da unção. Deus deu ordem para que eles fossem ungidos. No verso 31, só demonstra, né, que além de Arão e seus filhos, outros mais seriam ao passar das suas gerações, né? Mas ao passar das suas gerações, com a identificação que já foi dada, sacerdote, né? As pessoas que iriam oficiar dentro da tenda da congregação. E mais para frente, como já foi dito, isso passaria a ser usado também com os reis. Então, irmãos, novamente eu vou falar, compreendendo tudo isso, né, sabendo de tudo isso que aqui está escrito, não é uma passagem, não é um versículo, né, não são 2 versículos, é uma passagem inteira, são diversos versículos e entre outros que comprovam o que aqui está escrito. Compreendendo tudo isso, por que as pessoas ainda negligenciam, ainda deturpam, ainda distorcem, né, essa questão do uso do óleo para fazerem da forma que querem? Será que é simplesmente ignorância bíblica ou desobediência mesmo a respeito da palavra, ou é falta de senso para querer fazer da forma que quer? Qual é a necessidade de se usar o óleo nos dias de hoje, sendo que unicamente quem santifica o homem, né, é o Espírito Santo? Eu não vejo o Espírito Santo, ou na Bíblia, ele santificando alguma coisa que seja um objeto. Não consigo enxergar assim. Não consigo enxergar, na verdade, isso na Bíblia. Nos versos, ou melhor, no livro de Lucas, capítulo 4, verso 18, no livro de 2 Coríntios, capítulo 1, verso 21, no livro de 1 João, capítulo 2, verso 20 e 27, demonstra por completo que é o Espírito Santo quem santifica o ser humano. Quem santifica aquele que se achega diante de Deus. Não é óleo ungido. De forma muito mais clara, conseguimos ver isso no livro de Atos, capítulo 2, com a descida do Espírito Santo. Ele veio para isso. Além de convencer o mundo do seu pecado, ele veio para santificar o homem. Ele veio para santificar o homem. Então, hoje em dia, conseguimos ser santos, né, diante da presença de Deus, conseguimos evitar o pecado, conseguimos refrear o poder do pecado, a força do pecado em nós, unicamente por causa do Espírito Santo habitar no cristão verdadeiro. Não é o óleo. E que diremos a respeito de usarem óleo para expulsar demônio?
É o nome do Senhor Jesus Cristo, não seria pelo nome do Senhor Jesus Cristo que todo e qualquer demônio tem que sair? É por óleo? Ungir a cabeça de alguém com óleo é que vai expulsar demônio? Será que é dessa forma, irmãos? Sei que ainda muitos irão, apesar de todos os fatos já apresentados aqui, ainda irão querer usar de versos isolados, como por exemplo Tiago capítulo 5, no verso 14, que fala a respeito de um óleo, que esse óleo é medicinal, e o próprio texto dá para entender isso de forma clara. Com toda certeza terá pessoas que irão querer refutar tudo que já foi mostrado aqui com um único verso. Quer tacar uma bomba em uma muralha enorme que já foi colocado aqui a respeito da palavra. Nada que foi dito vindo de entendimento humano, mas sim de tudo que Deus já nos disse. Lá no verso 14 do capítulo 5 de Tiago diz o seguinte: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E o verso 15 completa: e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então, é só entrar um pouquinho só no texto que dá para entender completamente. Quando diz aqui, ungindo com óleo, isso aqui é um óleo medicinal, que era usado naquela época também. Mas o texto diz claramente o que vem curar, de fato, aquela pessoa. É a oração da fé, salvará o enfermo. Não é o óleo que foi usado ali, como nos dias de hoje. Aquele que é cristão de fato tem que crer que não é um medicamento que o médico te prescreve que vai te salvar, que vai te curar, mas sim Deus agir, na enfermidade e te curar. Estou aqui eu pegando e acabando com a medicina de maneira alguma. De maneira alguma. Mas da mesma forma que Deus cura câncer quando o homem não consegue, e é Ele quem concede a cura, da mesma forma em qualquer outra coisa, é Ele quem concede a cura. Amém? Então, irmãos, se você ainda é usuário desse óleo, se você congrega numa igreja que usa desse óleo, mostre esse vídeo para ela, mostre todos esses fatos, e se ela permanecer da forma que já está usando desse óleo, fazer o que? Ao menos você fez a sua parte. Amém? Que o Senhor possa trazer entendimento a cada um de vocês e que todos sejam abençoados por Ele. Não se esqueçam, se inscrevam no canal se não ainda é inscrito, curta este vídeo áudio, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, para a glória e honra do Senhor. Amém?